Vamos sempre estar atentos acerca dos irmãos que não acharam, né? Para que assim todos possam ler de forma, né, igual, no mesmo tempo, no mesmo momento, e ninguém passe na frente de outro, senão alguns vão ler, os irmãos já vão perder a primeira mensagem, o primeiro contato, que é a leitura, né? Primeiro contato com o texto. Todos acharam? Provérbios 5, versículo 1 em diante está escrito assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera, melhor dizendo, a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu coração da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Aleluia. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu pulso. Derramar-se-iam por fora as suas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outro. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado se será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Amém? Pode ser assim. Somente eu quero. Irmãos, o primeiro versículo que nós vemos aqui disse que é para nós nos atentarmos para a sabedoria e para a inteligência do Senhor. Nós inclinarmos os nossos ouvidos, né? Para que não venha acontecer conosco o que aconteceu com muitas pessoas, né? Que nós já vimos ao longo da nossa vida. Quantos homens ao longo da nossa vida nós vimos descrito aqui em Provérbios? O decorrer da vida deles, o discorrer da vida deles, a vida de casado deles por ter sido mal conduzida, por eles não terem dado ouvidos e não terem guardado o conselho do Senhor. Aconteceu o que está aqui em Provérbios capítulo de número 5. E ele disse que é para nós conservarmos, né, o que? A discrição dos lábios do Senhor e guardarmos o conhecimento. Quando ele fala que é para nós conservarmos, é para nós zelarmos. Amém, meus amados? Para nós zelarmos isso aí, nós guardarmos isso com cuidado, de forma cuidadosa. Por quê? Porque nós sabemos que a mulher estranha, ela é ardilosa, ela é uma mulher astuta, ela é uma mulher maldosa. E ela está à espreita para derrubar os homens que estão de pé. Os homens que estão conduzindo bem as suas famílias, eles são pisados pela mulher estranha, em Provérbios capítulo de número 5. Então, nós só podemos
sabedoria e o conhecimento de Deus. Se nós observarmos isso aí, escondermos isso dentro do nosso coração, se nós preservarmos isso dentro da nossa mente, caso nós não conheçamos a Deus pela forma que Ele é descrito na palavra, pela forma que Ele está na palavra de Deus, nós estamos sujeitos também a cairmos, como caiu aqui provavelmente este homem do capítulo 5 de Provérbios. E aqui essa mensagem não é apenas para o homem, é também para a mulher. Porque tanto existe uma mulher estranha, quanto existe um homem estranho. E nós sabemos isso. E a pessoa, quando ela não percebe aquilo que Deus falou na palavra dele, o que vai acontecer? A pessoa não vai ter temor. Então, quando ele se deparar com essa pessoa estranha, ele vai ali dar ouvidos a essa pessoa. De alguma forma, ele vai deixar ser levado por essa pessoa. E a Bíblia fala, como disse aqui no versículo de número 3, que destila dos lábios da mulher estranha como favos de mel, ou seja, aquilo começa a gotejar dos lábios dela, começa a cair dos lábios dela, como se fosse um favo de mel. E aquilo é atraente, e a pessoa vai deixando ser levada, e a pessoa vai deixando ser envolvida por esse mel, que na verdade ele é apenas como um mel, comparado ao mel no princípio da história. Porque nós sabemos que toda traição, todo caso estranho, todo caso não permitido por Deus, todo adultério, a princípio, ele tem sabor de mel, mas no final ele é como fel. Nós sabemos disso, nós temos visto isso na nossa sociedade. Então nós temos que observar aquilo que a Bíblia diz, e não nos considerarmos fortes, e não acharmos que isso não vai acontecer conosco, porque todo aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, e a única forma de não cair é estar firmado em Deus, na palavra de Deus. Nós temos que perceber isso. Quantos escândalos nós temos visto, de quantos casos nós temos ouvido do meio evangélico, de adultério, de traição. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão, chegou outra pessoa, esse irmão falou: e aí, você está indo na igreja? Na igreja que eu te falei? Ah, eu estava indo, mas eu parei de ir, porque o irmão lá estava ficando com a mulher do outro, o pastor não falou nada e virou uma bagunça dentro da igreja. Eu virei para ele e falei: meu irmão, você tem que olhar o que está escrito na palavra de Deus, você não tem que olhar as pessoas, você tem que querer a Deus, isso é motivo para você sair da igreja, isso é um motivo para você ficar na igreja, é mais um motivo para que hoje amanhã não aconteça com você. Mas é uma pessoa que está iniciando na fé, e isso é para nós entendermos e sabermos que é uma coisa que o diabo tem muito usado. As pessoas de fora, os homens, as mulheres que ficam na espreita, nós sabemos disso. Nós deparamos com casos iguais a esse aqui de Provérbios capítulo 5, no nosso trabalho, aonde nós moramos, quantas pessoas têm para ficar nos atentando, para ficar olhando. A gente sabe disso. Um homem não é bobo. Quando uma mulher olha para ele de uma forma estranha, ele sabe que está olhando. Pode acontecer até mesmo dentro da igreja, e a mulher também sabe. Só que nós temos que vigiar, porque isso acontece. Isso está acontecendo a todo momento. Então nós temos que estar observando. E a palavra de Deus nesta noite é para os casais também, é para os jovens, porque os jovens também terão que prestar conta a Deus. Salomão em Eclesiastes diz assim: o jovem deve alegrar-se na sua mocidade, deve andar pelos caminhos do seu coração, mas ele tem que saber que disso também vai prestar conta a Deus. Então ele tem que saber andar pelo caminho do coração dele, e ele tem que entender que quando é um caminho mau, ele tem que repreender, porque nós sabemos também que o coração do homem é enganoso, mas Deus conhece os corações. Nós temos que aprender a entender isso aí. Então todo mundo que está em pé está sujeito à queda. Não existe, a Bíblia não fala de nenhum homem que não esteja sujeito à queda. Até o próprio Cristo, quando veio em forma humana aqui na terra, sendo Deus de forma corpórea humana, encarnada, ele esteve sujeito à tentação. Mas ele não podia cair, porque ele era incaível. Jesus jamais poderia cair. Mas nós estamos também, conforme ele foi sujeito às mesmas tentações. Então nós temos que aprender a entender com isso, e não nos considerarmos os santarrões, aqueles que saem, vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, voltam da igreja e até pregam para alguém. Que nós temos que vigiar em todo o tempo, porque nós sabemos que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e ele brama como
brama como um leão, ele ruge como um leão. E ele está doido para pegar suas presas. Aquelas pessoas que estão de pé, aquelas pessoas que são servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, jovens que estão na casa do Senhor, isso aí é o alvo de Satanás. Ele tem apetite por essas almas. Então nós, como igreja do Senhor, neste culto da família, devemos ter cuidado com essas pessoas estranhas que promovem destruição do lar e do casamento. Amém, meus amados? Aí no versículo 5 diz assim: mas, 4 melhor dizendo, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Então, é amargoso isso aí. Olha bem o que está falando no versículo 4. Mas o fim dela é amargoso. O que é amargoso? O fim dessas mulheres é o quê? É deixar um homem desgostoso com a vida, desgastado, descontente. É isso que essas mulheres promovem para os homens no final de suas vidas. E quando fala o absinto, isso dentro de uma figura de linguagem significa maldição. É a maldição que advém de uma pessoa assim. É como um veneno. E esse veneno, quando ele entra na vida do homem, ele pode ser letal. Porque a Bíblia fala que todo pecado separa o homem de Deus. Já pensou se alguém está adulterando, morrer naquele estado? Ou ele ou ela? Pode acontecer, porque nós não sabemos a hora da morte. Porque diz aqui no versículo 5: os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-a ao inferno. Então quer dizer, o caminho dessa mulher é a morte física, seguindo a direção para o inferno. É o Seol, o lugar dos ímpios, onde eles perecerão. Abacuque falou que a morte está com uma boca aberta e ela não se sacia das suas vítimas. Ela quer mais e mais vítimas. A morte, ela deseja fazer as suas vítimas a todo tempo, a todo instante. E tem muitas pessoas que estão descendo não somente a sepultura, não estão indo apenas para o cemitério, porque quando chega aí para o cemitério, ali já não tem mais nada, é apenas uma carcaça, é um corpo humano, ali não tem nada mais. Ali, se a pessoa não tem Jesus Cristo, se não viveu o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ela já está no inferno. Nós sabemos disso. Então nós temos que ter o temor de Deus, respeitar a Deus. É isso que me livra do inferno, do caminho da morte. Nós devemos desviar dessas pessoas, desviar desses caminhos, porque esses caminhos têm levado muitos ao inferno. Quantas pessoas nesse momento, imagino eu, de acordo com a Bíblia Sagrada, estão gemendo, estão perecendo, estão gritando e pedindo por socorro, e nada pode ser feito. Nós sabemos disso, porque no inferno não tem nada a acontecer, a não ser sofrimento eterno. Nós sabemos disso, e é isso que Deus está querendo também nos falar nessa noite. Verso 6: ela não pondera a vereda da vida, ou seja, ela não conhece uma estrada bem trilhada, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Ela não conhece o caminho certo, essa mulher e esse homem. O que mora dentro deles é o adultério, é a prostituição. É Satanás que está habitando dentro deles, dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres. Eles não conhecem o caminho da retidão, eles não conhecem a Deus, eles não sabem o que é salvação, eles não sabem o que é o temor de Deus. É por isso que eles vivem em adultério e em homicídio. É isso que acontece. Quantas vezes nós vemos na televisão, homem pega a mulher em adultério, mata o homem, mata a mulher e suicida, ou outros casos semelhantes. Ou mata a mulher e mata ali o adúltero e foge, some ali com uma família destruída, uma família ceifada. Quantas dessas pessoas tiveram na igreja? Quantas dessas pessoas foram convidadas para ir à casa do Senhor? E vou ainda mais longe. Quantas dessas pessoas estiveram dentro da igreja, no caminho de Deus? Estiveram de pé um dia e não vigiaram, caíram e hoje estão no inferno. Meus amados, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Vigie os seus olhos, que o pecado, ele entra pelos olhos. Quando a pessoa olha, ela cobiça e ela deseja, antes de cometer o ato. Então tem que ter cuidado. Cuidado aonde você tem colocado os seus olhos.
Cuidado aonde você tem colocado as suas mãos, apalpado com as suas mãos. Cuidado para onde você tem dirigido os seus passos. Não brinca com essas coisas. A Bíblia fala que a carne é fraca. Então, procure, todos nós devemos procurar a controlar a nossa carne, que é pecaminosa. A carne não vai herdar o reino de Deus. A nossa carne, ela deseja o pecado, ela quer pecar, e nós só podemos controlar a nossa carne, nós só podemos dominar a nossa carne pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo dentro da nossa vida, senão não tem jeito. Não existe fortaleza que possa resistir às tentações, só existe um forte, chama-se Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro do homem, ele vai ali. O homem fica até sujeito a essas coisas, porque não tem como ele estar sujeito. Mas, embora ele esteja perto de praticar alguma coisa, o Espírito Santo vai trazer a memória dele. Que é melhor ele rejeitar aquele pecado. É melhor ele fraquejar a carne dele naquele momento, mortificar a carne dele naquele momento, do que ter um momento de prazer. Do que ter uns minutos ou algumas horas de prazer. E isso custar toda a eternidade sem Deus. Cuidado. Quantos conselhos nós ouvimos? Principalmente hoje, nós vivemos um evangelho. Não é um evangelho, porque o evangelho ele é incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível. O problema é o que os homens fazem com a palavra. Então tem muitas pessoas pregando, usando a palavra de Deus para adaptar a palavra de Deus às suas práticas pecaminosas e infernais do diabo, que nunca teve base no raciocínio de Deus para a humanidade, na vontade de Deus para a humanidade. E eles falam desse evangelho prostituído para algumas pessoas, e o pior de tudo é que alguns, pela imaturidade, têm acreditado. Nós vivemos um tempo que é tão difícil você saber até mesmo quem está pregando para você. Se está pregando, se está te iludindo. Então, meus amados, vamos viver no temor do Senhor. Vamos obedecer a Deus, para que nós não sejamos levados por essa onda de doutrinas, vento de doutrinas diabólicas, de demônios que tem conduzido muitos ao inferno. Amém? Verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Então, não te desvie, não te aparte, não dê as costas para a palavra de Deus. Amém, meus amados? Nós não podemos dar as costas, é não estar preocupando com o que Deus está falando. Cuidado com isso aí. Não te aparte, procure te aproximar de Deus, porque o dia está chegando. E se o dia não chegar a qualquer momento, como eu disse aqui no princípio, o Senhor pode chamar qualquer de nós. Amém? E nós temos que estar preparados, porque a Bíblia fala, quando eu começo a ver ali as desqualificações, ou as qualificações das pessoas pecaminosas, que não vão herdar o reino de Deus, cai um temor sobre a minha vida. Eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque pela graça nós somos salvos. O homem não tem capacidade de vencer o pecado. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode ajudar o homem e a mulher a vencer o pecado. O mundo é pesado, o mundo é maligno. A Bíblia fala que o mundo é maligno. Então nós só podemos vencer o maligno se o Espírito daquele que é maior do que o maligno estiver verdadeiramente operando na nossa vida. Amém? Então não te aparte da palavra da boca do Senhor. Isso que está sendo falado à igreja hoje não é da minha memória. Isso é a voz de Deus. A boca de Deus é por onde sai a voz do Senhor. Então a voz de Deus está te falando essa mensagem nessa hora. Eu não estou precisando dessa mensagem, eu sou fiel. Cuidado, irmão. Pode acontecer uma coisa logo na sequência e você vai ver. Cuidado. Deus sempre está nos avisando na casa dele, através da palavra, para que nós, pela palavra, possamos nos santificar e um dia sermos salvos. Amém? Verso número 9. De 8. Verso número 8. Afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa. Outra coisa que eu quero falar aqui para você. Tem muitas pessoas que também que gostam de brincar. Não, vamos lá, cuidado. Não brinca com o pecado.
Não brinca com o pecado. O pecado afasta o homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano de Deus. Não brinca, não vai, não olha, não toque. Essa é a palavra de Deus. Não tenha contato com o impuro. Não tenha contato com o profano, com aquilo que te afasta de Deus. Melhor é você entrar defeituoso no céu do que perfeito ser lançado no inferno. Jesus Cristo falou essa mensagem. Então cuidado. É melhor você perecer por amor ao Evangelho, mas perecer como cristão, não como salteador, não como malfeitor, não como pecaminoso, e assim ir para o inferno. É melhor, irmão, você sofrer por amor a Deus, por amor ao Evangelho, e de forma digna ser abençoado e salvo, do que sofrer como um homem ímpio e ir para o inferno. Isso é terrível. E tem muitos sofrendo e ir para o inferno. Amém? Então não vá à casa dessa mulher, não vá à casa desse homem. Se você já percebeu qualquer coisa na casa dessa pessoa que está te insinuando, que está tentando te enfeitiçar com o pecado, aparte-se de lá enquanto é tempo. Aparte-se, não fique indo lá, porque se você continuar indo lá, você está obedecendo a sua carne e consequentemente a Satanás. A voz de Deus é para você, se possível for, nem passar lá perto. Amém? Essa mulher, Provérbios fala também, capítulo número 7, que ela fica também sentada na porta da casa dela, espreita ali, ó, vigiando aqueles que passam. Então cuidado com isso aí, foge do pecado. Amém? Verso 9: para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se farte os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Meus amados, não dá a outro a sua honra, é o seu físico, a sua honra aqui na terra, é a sua carne, o seu físico, a sua vida. Então não dê essa honra a outra pessoa. Marido, dê essa honra à sua mulher. Mulher, dê essa honra ao seu marido, porque isso está autorizado pela palavra de Deus, não está autorizado da outra pessoa. Amém? É o seu corpo, a sua vida. Essa é a honra que está falando do versículo número 9. Para que dos teus bens, verso 10, não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Quantos homens quiseram ter duas mulheres e depois ficaram sem nenhuma? E ficaram humilhados, e ficaram abandonados. Quantos? Está aqui no versículo 10. Por quê? Porque do trabalho dele, trabalho aqui fala de labuta, meu irmão. Isso é trabalho duro. Ou seja, do suor do trabalho dele, ele foi gozar com outra pessoa, não uma pessoa a qual Deus designou para ele. Então, por ele ter feito isso aí, os anos foram se passando. E a gente sabe que o pecado serve no entendimento do homem. O homem, quando ele está pecando, ele não vê. Ele acha que está vendo, mas ele está cego. E aí, o tempo vai passando. Só que por ser outra família, outra casa, eles não vão te valorizar normalmente como a sua mulher iria te valorizar. Eles vão querer te sugar. Enquanto você puder sustentar, enquanto você puder suprir ali com seu físico, com seu dinheiro, eles vão sugar tudo que você tem. Aí quando você ficar doente, quando você começar a entrar nos anos de prestar conta, nos anos de começar a colheita daquilo que por algum tempo você plantou, aí você vai começar a lembrar do que você fez. Mas aí já é tarde, parceiro e parceira. Aí já passou o tempo, o vigor já foi embora, você já não tem mais a mesma força para trabalhar, você agora precisa de ser olhado, você precisa agora de ser cuidado. E aqueles que te consumiram, eles não querem saber de cuidar de você, porque eles queriam apenas é o quê? É consumir você, usufruir de você, daquilo que você supria, daquilo que você provia para eles. Agora você está precisando da ajuda da sua família, a sua família está longe, e você agora está no meio do estranho. Situação complicada. Eu vi acontecer isso com meu pai. Um dia que eu li esse Provérbios capítulo 5, eu fui lembrando do meu pai. Cada vez que eu li, eu lembrava do meu pai. E quantos pais e quantas pessoas estão nessa situação? Acabados. Quando precisou de um apoio e olhou para trás,
viveu uma vida errada, não temeu a Deus, não guardou aquilo que Deus mandou guardar, e agora está passando vergonha na sociedade, porque olha só o que está escrito no versículo 11 e 12: e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Ou seja, rejeitou a correção, a disciplina, não deu ouvidos às pessoas que estavam ensinando. Esse é o problema, porque o tempo vai passando, meu amado, e a consequência vai se aproximando daquilo que nós fizemos. Uma hora nós vamos colher aquilo, querendo ou não. A Bíblia fala que o homem não deve errar. O homem não deve, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo que a mulher plantar, eles vão ceifar. Então não é achando que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não é achando que Deus vai fazer exceção de mim. Não existe exceção. Quando os homens na Bíblia Sagrada, nós vimos pecar e eles pagaram um preço caro, um preço alto pelo adultério. Nós sabemos disso, então nós não somos uma exceção. Está entendendo? Mas a nossa questão aqui é ouvirmos, é guardarmos, é abrigarmos em nosso coração. Quando fala coração, está falando na nossa mente. A palavra de Deus. É não esquecer da palavra não. Sabe por quê? Porque os estranhos estão embora. Os homens estranhos, as mulheres estranhas estão embora. E você só vai poder vencer se você guardar a palavra de Deus no seu coração. Você vai só poder amar a Deus se você guardar a palavra de Deus. Se você não guardar, você não vai vencer, você vai ser vencido e vai perecer. E o que vai acontecer no final da história? Você vai ser envergonhado diante da sua comunidade. Quantas pessoas tem no Morro Santa Luzia, no bairro São Vicente, em qualquer outro morro, qualquer outro lugar do planeta Terra, reunidos falando assim: fulano agora está quebrado, não tá? Olha lá, tá vendo? Gastou tudo que ele tinha, acabou com tudo. Meu amado, cuidado, não gaste aquilo que Deus tem te dado com coisas alheias, com coisas de fora. Empregue a sua força, empregue a sua vida financeira, toda a sua vida em Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. É a Ele. E se eu amar a Deus, dificilmente eu vou fazer isso aí. Dificilmente eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu amo a Deus. E o meu amor por Deus vai fazer com que eu me prenda nele e não peque. E com isso venha uma consequência grave sobre a minha vida de qualquer pessoa que fizer isso. Então a pessoa que não escuta a disciplina. Quantas pessoas ouviram disciplina, correção, advertência, fulano, sai daí. Às vezes nem o irmão, nem Deus está falando não. Às vezes os próprios pais sabem que os filhos estão em adultério. Meu filho, para com isso. Você não aguenta uma, está arrumando duas. Isso vai dar para você, rapaz. E ele está lá e tal. Deus adverte. Deus adverte, meus amados. Para quê? Para que a pessoa não vá para cadeias. Existem cadeias espirituais e existem cadeias físicas. Amém? E essa mulher e esse homem conduzem para todos os dois. E para o inferno também. Amém? Versículo de número 14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Quer dizer, quase que ele foi totalmente sucumbido por essa vida errada. Agora nós vamos entrar aqui no conselho de Deus para que aconteça isso conosco. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu pulso. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha só o conselho do céu. Então, para que você não faça isso, você vai ter que beber água da tua fonte. A fonte aqui é uma figura de linguagem para falar da tua mulher. A sua mulher, para aquele que é casado, é a sua fonte. É dali que você tem que beber água. É dali que você tem que se fartar. Então, para que isso não ocorra também, beba água, meu amado. Beba bastante para que isso não ocorra. Porque a Bíblia fala, nós sabemos que aquele que não se sacia com a sua mulher, e a sua mulher também que não se sacia com o seu marido, está sujeito
a um ataque de Satanás, e isso é uma porta aberta. Então beba água, beba bastante. Quando você assim parar, como aquelas pessoas que são cansadas, param assim num poço e começam a beber, mas bebe bastante, não bebe pouca não, para que você se empate com ela e não sinta a falta de outra coisa lá fora. Amém? Porque a você e a mim foi nos dado o direito de saciar na nossa fonte. É ali, na nossa cisterna. Deus te deu uma cisternazinha, te deu uma fonte, dá para você, não fica querendo muita coisa não. Beba, sabe por quê? Porque se você saciar e for saciado, você não vai sentir falta de nada nessa área. Muitos também estão caindo, sabe por quê? Chega em casa, mulher olha para o marido e cai na rotina. Fica naquela vida. Cuidado, gaste tempo com a sua esposa. Pague a sua esposa aquilo que é devido a ela, e ela paga a você aquilo que é devido a você, porque o seu corpo é dela e o dela é seu. A Bíblia fala isso em Coríntios. É verdade. Então cuidado. Seu corpo, quando você casa, não é mais seu. Mulher, seu corpo também não é mais seu, do seu marido. Então cuidado. Esse é o conselho do Senhor. Sacie o seu marido, se sacie com ele e ele com você, para que não ocorra isso aqui também. Essa mensagem é uma mensagem séria. Amém? Amém. Olha só o versículo 18. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja abençoado o teu manancial. Ó, coisa. Seja abençoado, meu amado. O leito, o casamento, é abençoado por Deus. E se não tem sido, aqueles que têm deixado falhar nessa área, comecem a trabalhar para que isso ocorra. Amém? Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Quantos irmãos estão chorando agora? Uma mulher foi embora com o outro. E aí? Está chorando. Outro dia tinha um rapaz aqui na igreja, isso não é caso de brincadeira, isso é sério. Às vezes a gente fala, isso é uma coisa meio complexa, mas se a igreja não falar, quem vai falar? Está na Bíblia aqui, ó. A Bíblia fala sobre tudo. O resto dessa vez nós queremos entender e conhecer o que a Bíblia fala. A Bíblia tem mensagem para tudo. Então o rapaz estava ali, quando eu fui conversar com ele estava chorando compulsivamente. Eu falava 3, 4 palavras, ele chorava igual um menino, porque estava sem carinho. Eu não estou aguentando mais. E estava chorando. E eu olhei ele aqui como um menininho. Esse menino, quando está querendo uma bala e fica chorando, está querendo leite. Olha o que acontece. E ele chorava, um homem de quase 50 anos. E eu falei, olha só, mas por quê? Porque ele traiu a esposa dele. Ele brincou com coisa séria. Aí a esposa está com outro hoje. E ele está fazendo tudo. Foi para a igreja, converteu, está cantando o Busca Deus. Foi, busca agora, né? Busca Deus. Pode acontecer N coisas, né? Mas não tem como falar mais nada. Você errou numa área para isso. Por isso que falta. Por isso que a Bíblia está avisando, para não chorar depois. Tá? Que é triste. É triste isso aí. É uma coisa, uma das piores dores para um homem ou uma mulher. É a traição. Amém? Então vamos ter cuidado. Você, marido, não fica elogiando uma mulher as outras da sua mulher. Você, mulher, não fica elogiando homens perto do seu esposo, não. Isso é complicado. Tem mulheres que quando você fala, até sem maldade, poxa, mulher bonita, né? Tem mulheres que se sentem ofendidas por isso, então cuidado. Tá? Elogia sua esposa, vigia em todos os aspectos, tá bom? Para que isso não ocorra. Se Deus está falando isso aqui hoje, é porque com certeza essa é a mensagem. Não deixa nada confundir sua mente, não. Verso 19, olha só. Então vamos lá, como manancial, né? Que seja da nossa vida o nosso manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Verso 18, agora para o verso 19. Gosta de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Ó. Então quer dizer, a Bíblia compara a mulher com as gazelas graciosas. Por que compara a mulher com uma gazela? Pela beleza desse animal. Amém? Não é que a sua mulher é um animal literal, não. É comparado ao animal dela. E fala para você se saciar com ele. Com o quê? Com as carícias. Quem sabe o que é carícia? Carícia é o que o homem e uma mulher fazem um com o outro quando eles estão na sua intimidade. Tocar, entendeu? Carinhar. Amém? Isso é importante. Nós temos falta disso aí. Elas também. É necessário a gente fazer isso aí. A gente trabalhar. Haja vista que vivemos num mundo tão corrido, né? Tão complicado, que às vezes não dá para fazer isso da forma que deveria fazer. E às vezes isso aí passa a ser um problema na vida do casal. Isso é sério, muito sério.
Então, para que nós não tenhamos o dissabor de que aconteça isso no nosso meio, vamos vigiar, vamos cuidar disso aí. Acaricie a sua esposa, marido, acaricie a sua esposa acaricie o seu marido, e tenha prazer nisso aí. Procure desenvolver um relacionamento recíproco, não só porque às vezes tem marido que só gosta de ser carinhado, ele não faz nada, ele só gosta de ser o chefe da situação, o bom. Não, procure a dar também para você receber. Amém? Isso é uma coisa de intimidade. Eu não quero aqui entrar em detalhes, não preciso ficar falando o que eu falo para minha esposa de quarta vez. Não vou falar isso. O público não é lugar para isso aí. Agora, procure ter sabedoria, inteligência, para que você tenha uma vida abençoada, para que o seu leito seja abençoado. Amém? Para que quando você sair do seu quarto, você sair sabendo que tudo tem acontecido de acordo com a vontade de Deus. Porque no que está dependendo de você, nada está deixando de ser feito. Amém? Verso 20, vamos lá em diante para encerrar. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Então quer dizer, Deus sabe os caminhos de todos. Versos 22 e 3. Quanto ao perverso, ao ímpio, as suas iniquidades, as suas transgressões o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, pela falta de punição, pela falta de instrução, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia para a destruição, que significa o castigo eterno. Então, esse é o fim do ímpio. O fim do ímpio que não escuta, não ouve, despreza. Não, nós devemos ouvir aquilo que Deus está nos falando. Para depois, lá na frente, nós não dizemos que não fomos avisados. Eu falei aqui do rapaz, ali igual menina, chorando. Isso é sério. A princípio parece engraçado, mas não é engraçado. Isso é sofrimento terrível. Amém? Então, olha só, eu vou ler o versículo 22 e 23 para encerrar definitivamente. Quanto ao ímpio, as suas perversidades, as suas transgressões o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Não tem como ele sair. Ele está detido, ele está preso. Ele morrerá por falta de correção de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia, indo para a destruição e indo rumo ao inferno. Então, se você quer vencer os inimigos de Deus, os inimigos dos homens de Deus, se você quer vencer o pecado, se você quer vencer o mal, se você quer vencer a impiedade, a impunidade, a falta de disciplina, a falta de correção, ouça a palavra de Deus, ouça aquele filho meu, atenta-te para aquilo que eu estou falando, para o meu conhecimento, atenta, tenha ouvidos ao meu conhecimento, aquilo que eu estou revelando a vocês, para que não ocorra coisa pior conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós guardemos essa palavra em nossos corações. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. E nós vamos rapidamente estar ungindo a sua vida, porque é um costume, e não é um costume qualquer. Isso é para abençoar a sua família, porque é bíblico isso aí, amém? Então nós vamos ungindo a sua cabeça apenas, não vamos falar nada. Nós vamos ungir a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Venha para a frente nesse momento.
10. Meus amados, para os obreiros, amanhã nós vamos ter reunião para definirmos um meio pelo qual nós vamos para o Rio de Janeiro, né? E nós sabemos que vamos, mas o carro, cada carro tem uma quantidade de pessoas para ir. Então nós precisamos saber quantas pessoas vão para saber qual carro nós vamos alugar. Se é a van, se é o ônibus, se é o ônibus. Então, isso vai ter uma quantia para nós. Se alguém nos abençoar até lá, amém. Nós não estamos contando com isso. Nós estamos, nós mesmos, cada um, particularmente, pagando sua ida. E não falte os obreiros, tá? Amanhã nós tratarmos disso aqui. Se alguém quiser ir, vai com alguns obreiros hoje comigo que quer ir, tá? E depois eu passo para você o preço. O preço vai ser por pessoa R$80. Eu sei que é puxado para quem quer ir sozinho, ou até mesmo para quem quer ir com outras pessoas, mas nós não conseguimos nada mais barato. Se nós conseguimos alguém que quer nos ajudar financeiramente, aparecer aí um patrocinador, alguém falar, vou dar uma para vocês ir, amém. Aí, mas até que isso aconteça, nós não vamos esperar para a última hora para que nós não corramos o risco de ficar sem ir devido à nossa inadimplência que está empurrando a barriga para frente com o sentido de problema. Amém? Todos aqui já aceitaram o Senhor como Senhor Salvador de suas vidas? Amém? Nosso irmão já aceitou o Senhor como Senhor Salvador de sua vida? Então, que Deus possa dar para o Senhor. Filho com o Senhor, que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. E caminhe com o Senhor. Deus conhece a sua vida, as suas dificuldades. E Ele chamou a cada um aqui. Se Ele chamou a cada um aqui, porque Ele conhece, sabe, e há de nos ajudar a nós vencermos esse mundo de tribulação para estarmos todo dia com Ele, salvos em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, faça assim nas mãos em forma de morte. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por cada vida que aqui esteve nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, continuar a abençoar a cada irmão, a cada família aqui representada neste grupo da família. Meu Pai, se alguém precisa ser abençoado, ainda não foi, precisa, Pai, de algo que ainda não foi concedido, eu oro para que o Senhor esteja entregando esse algo, essa bênção, essa pessoa, agora em nome de Jesus Cristo. Assim, o teu amor, que a graça do Filho, que a doce história da consolação que a gente precisa, seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.